bem-vindos a mais um Round Talks. Hoje é o Round 2 e o tema que a gente escolheu é um tema fresquíssimo sobre residência médica, ENAD, avaliação, provas e isso tudo por quê, Thiago? Porque nem tudo está nos livros. Isso aí. Então, assim, fala um pouco do episódio de hoje, né? A gente tá vendo ainda como que vai ser mais a pegada, né? Vai ser uma pegada um pouco mais longa de vídeos ou de podcasts, ou um pouco mais curtos. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é mais rápido, né? É uma coisa bem objetiva, direcionada, que seria o ENARI. E agora o ENAMED, né? Que a gente vai explicar um pouquinho para vocês. E aí, assim, para quem não sabe, a gente até já enviou, né, um Reels para vocês do nosso Plantão Round, explicando um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu. Mas agora a gente vai desenvolver um pouco mais o assunto, né, conversar de fato, falar a minha opinião, a opinião do Amon, que a gente acabou debatendo já previamente, né, um pouco sobre isso. Só para talvez esse episódio seja temporal, então hoje é dia 27 de abril de 2025. Pode ser que mude, né? Pode ser que mude, a gente vai comentar aqui uma notícia do dia 23, 24 de abril de 2025. Dessa semana agora. Dessa semana, fresquíssimo. Então... E aí, enfim, vamos começar então, né? A gente primeiro vai... Acho que a gente pode começar, pra quem não sabe, talvez... O que é, né? A maioria das pessoas tem uma noção quando ouve falar, mas eu mesmo não tinha muita ideia. Comecei a ter ideia agora que tá mais pro final da faculdade, o que é ENARI, o que é ENAD, o que é prova de residência. Acaba que a gente procura mais saber porque tá chegando a hora, né? Mas acaba que todo mundo, pelo menos uma vez, quando entrou no curso de medicina, pensou, ou assim, escutou e já pensou, mesmo que minimamente, sobre o ENARI, né? E o que acontece? Para quem não sabe, né, principalmente para quem não tá ainda num período tão acima no curso de medicina ou ainda não esteja fazendo medicina, o ENARI é o Exame Nacional de Residência Médica, né? E aí é uma prova anual que é basicamente o Enem, né? Só que o Enem para as residências médicas. E aí todo meio de ano, assim, mais ou menos, abre um edital em que os hospitais se inscrevem nesse edital do ENARI para poder estar apto a receber esses alunos de residência, né? Então, todo mundo que acabou de se formar em medicina, já tem o CRM, né? Ou já é médico, de maneira geral, pode prestar esse concurso. E como que era até agora, mais ou menos isso, né? Existem duas provas principais, que são as provas que a gente meio que precisa fazer depois que se forma, né? Acaba sendo inerente à formatura, né? Que eram o ENAD e o ENARI. O ENAD era uma prova, assim, foi um pouco difícil de ver as informações do ENAD, né? Mas pelo que a gente viu, era uma prova que ela acontecia, né? De 3 em 3 anos, e que era basicamente uma forma do governo analisar como que estavam as faculdades, o conhecimento, né? Não só das faculdades de medicina, mas de todos os cursos. Então, quando você se forma, você precisa fazer essa prova. É uma prova de conhecimentos gerais e específicos. E aí eles, de acordo com a sua nota e a nota dos alunos de faculdade X, Y e Z, eles veem como que tá o ensino, né? Uma forma de avaliar o ensino de cada uma dessas... a partir desses dados que eles tiraram, o Ministério da Educação conseguia ter uma noção de como é que estava, por exemplo, a educação médica em áreas do Brasil, porque eram feitas em todas as faculdades de medicina. Então eles conseguiam levantar muitos dados a partir dessa prova que acontecia a cada 3 anos. Não tinha validade nenhuma para quem quisesse entrar em residência, era mais uma prova obrigatória para avaliação do Ministério da Educação. Agora falando um pouco do... até uma coisa que é legal que eu lembrei agora, que para o pessoal que está se formando no ensino médio, o Enem cumpre esse papel. Então o governo usa os resultados do Enem, né? O MEC usa os resultados do Enem para poder avaliar as escolas. Então, da mesma forma que o Enem trabalha dessa forma também, o ENAD funcionava dessa forma. E o ENARI, né? Que aí, começando a falar agora do ENARI, é uma prova que aí acontece anualmente, geralmente em outubro, né, novembro. E aí é uma prova que todos os médicos podem fazer e que você vai prestar já objetificando objetivando, né, qual é a sua especialidade que você quer. Então, por exemplo, digamos que eu queira prestar para neurocirurgia. Eu me inscrevo no ENARI e coloco, desejo fazer neurocirurgia, e aí me inscrevo, pago a taxa e vou fazer naquele ano. Então, todo ano você pode fazer, não é necessário para ganhar o CRM, você pode fazer todo ano, a qualquer momento, mas
acaba que se você quer fazer uma residência por esses hospitais que estão inscritos no Enare, existem outros editais também, né? É importante falar, Sim. mas o Enare está cada vez maior. Principalmente os hospitais ligados à EBSER, né? EBSER, exatamente. Porque essas provas elas são organizadas todas pela própria EBSER, né? É a EBSER que organiza isso. Então, em resumo, é isso daí do Enare, né? E aí, até então, como que funcionava a pontuação? A pontuação do Enare era 90% correspondente à sua nota da prova e 10% correspondente a uma análise curricular, né? Você tinha que ter alguns tiques, né? Então, por exemplo, ter publicado não sei quantos artigos, ou ter apresentado trabalhos em congresso, ou ter monitoria, algumas coisas assim que acabavam pontuando, né? Enfim, especialmente para as residências mais concorridas, assim, né? É muito importante, esses 10% fazem muita diferença, né? Pode ser a pontuaçãozinha que vai fazer você passar na frente da pessoa ou não. Então, principalmente as pessoas que já estavam objetivando residências mais concorridas, sempre se preocuparam muito com o currículo. Sim. E aí, né, a grande novidade é que, ao que parece, assim, já vou lançar direto, né? Ao que parece, não vai mais existir essa análise curricular, né? 100% da nota vai ser proveniente da prova teórica. Exato. E aí essa prova teórica, de acordo com essa resolução, né, que saiu agora essa semana, ela vai se chamar ENAMED, tá? E aí o que vai acontecer? Ela vai substituir as duas provas existentes. Então, o ENARE e o ENAD vão deixar de existir as provas, né, referentes a isso, e vão se tornar o ENAMED. O ENAMED vai cumprir um papel de avaliação anual das faculdades de medicina. Então, o governo vai usar os resultados para fins, né, de análise, tentar melhorar a educação. E, ao mesmo tempo, o 100% da sua nota, como a Mon falou, vai ser, a sua nota vai ser respectiva a 100% dela é a sua nota. Então, tipo, currículo, não vai ter mais análise, se você não publicou nenhum artigo, o que vai valer é a sua nota. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso. O que aconteceu foi que no ano passado, muitas pessoas, enfim, passaram, por exemplo, a faculdade inteira se preocupando com o currículo e a análise curricular não cumpria. Então, sim, e teve uma falha muito importante de pessoas que mandaram currículo e tiveram seus currículos zerados. E isso num processo seletivo a nível nacional, acho que assim, não é uma coisa que poderia acontecer. Então, acho que pensando nisso também foi que eles tiraram por hora essa análise. A gente não sabe se é uma coisa que vai perdurar ou se eles vão estruturar isso de um jeito melhor, mas... assim, a minha opinião é que eu acho importante a análise curricular, né? Até eu e o Amon, a gente sempre se preocupou desde o início da faculdade bastante com isso, mas, assim, minha opinião, pessoal, falando agora, o Thiago, né? É que se uma avaliação curricular é importante e ela não está funcionando, a solução não é você cortar, né? A solução é você corrigir os erros que estavam acontecendo. Mas aí, enfim, questão de urgência, provavelmente burocrática, assim, que tudo é mais complexo do que a gente pensa, né? É muito fácil de julgar. Mas eles escolheram tirar essa análise curricular. Então tinha gente, por exemplo, que poderia ter publicado 5 artigos, submetia isso na análise curricular e não contava, a pessoa zerava a pontuação. E aí isso era completamente, assim, não arbitrário, era meio que... algumas pessoas tinham ponto, outras pessoas não, e ficava injusto. Então eles optaram por cortar. E aí... Só entrando... por mais que a análise curricular tenha uma objetividade, em cada critério tinha um ponto, vale destacar também que cada faculdade tem um modo de emissão de certificado, a faculdade de medicina tem uma administração diferente e muitas vezes por conta dessas diferenças administrativas, às vezes eu que estudo numa faculdade X ia conseguir pontuar só por conta da emissão de certificado e você, por ter feito a mesma atividade semelhante em outra faculdade, não ia pontuar, ou enfim, às vezes pontuar mais. Sim, então, isso é verdade também. Eram coisas que os candidatos achavam injusto, né? Isso ouvindo de pessoas que já passaram por esse processo seletivo em específico, que era do Enare. É exatamente isso. É um bom ponto que você levantou mesmo. E aí, assim, aí continuando, né? As novidades são essas. Primeiro, vai substituir o ENAD e o ENARE, vai se tornar os dois o ENAMED. A prova, 100% da sua nota total vai ser do resultado da prova. E aí, assim, a gente não tem ainda nenhuma informação se vai ser TRI, como que vai ser avaliado, né, essa pontuação, se vai ser o resultado bruto, então o número de questões, né, que geralmente acaba sendo assim. E aí depois, caso empate, tem critérios de desempate, né, mas eles não liberaram de fato ainda o edital, só essa resolução. E
uma última notícia que é muito importante é que a banca mudou, né? Antes a banca que tinha essa matriz de questões era a FGV, e agora é o próprio INEP, que o INEP também cuida da prova do Revalida. Sim. Então, uma consequência disso, né, é que provavelmente um estudo que seja direcionado também para a prova do Revalida seja benéfico para a gente agora, porque, enfim, tem uma grande chance, né, das questões serem de alguma forma semelhantes ou ter a mesma puxada que as provas do Revalida. Uhum. E aí, assim, falando, você tem mais alguma coisa para falar, Amon, sobre isso? Eu acredito que a gente está vendo pelas últimas notícias, né, só fazendo uma observação, que agora vai ter a prova de ordem também, que já foi tramitado, aprovado no Senado, para novos ingressantes da da Faculdade de Medicina. Então, quem entrou a partir de 2024 vai ter que fazer, né, no seu ano de formação a prova de ordem, que seria equivalente a um AB, exatamente. E acho que o MEC, enfim, estão se estruturando para ver como é que vai ser essa prova. Assim, é uma especulação, não tem notícia, é coisa da minha cabeça, mas... Não da minha cabeça, enfim, que a gente ouve falar. Mas eu acho que é isso. E só acho que da parte que a gente comentou, da análise curricular, que é a principal mudança, fora a banca, né, que a gente também é uma especulação se vai ser uma prova muito diferente ou se vai ser uma prova mais parecida com o Revalida, é que o currículo, ele, lógico, as bancas de residência, agora não falando só do Enari, colocam porque eles enxergam isso como uma vantagem. E eu lembro desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade, antes de entrar na UFRJ, eu fiz a Faculdade de Medicina da ABC durante um ano. E eu lembro da minha professora de bioquímica falando: o que diferencia um médico famoso, um médico que todo mundo admira, para um médico assim, que pode até ser um bom médico, mas não tem essa fama. E acho que hoje mudou um pouquinho por causa do Instagram, essas coisas, mas a resposta dela, na hora eu falei: não tem muito a ver não. Mas se o médico publica, se ele está nos congressos, se ele está apresentando. E tudo isso a gente, quanto antes começarmos, é esperado de que a gente tenda a seguir esse caminho depois de mais velho, de formado. Então, ter esse hábito na faculdade, por mais que não conte, eu não acho que a gente deveria fazer só por uma questão de currículo. É um aprendizado que vai ser para a nossa carreira. Por isso que na minha visão, por isso que as bancas de residência valorizavam tanto esses aspectos, e não só o conhecimento de fazer prova, que é importante também. Então, isso aí foi justamente o que a gente estava debatendo um pouco antes de começar a gravar aqui, né? Eu imagino que é aquela questão de ser bom e ruim, né? Muita gente que tinha se esforçado, está se formando agora, por exemplo, junto com a gente, tinha se esforçado muito durante a faculdade, publicado vários artigos, fez monitoria, cumpriu tudo, tinha uma lista, imprimiu a lista, deu tique em todas as obrigatoriedades, e agora não vai mais ter essa análise, não vai mais contar em nada, né? E também tem outro cenário da pessoa que não fez nada, e aí, em teoria, não teria esses pontos, e agora poderia conseguir esses pontos com a pontuação das questões. Mas assim, eu acho que as pessoas que investiram tempo nisso, e também as que não investiram ainda, né, e que vão investir, não podem desanimar, sabe? Como o Amon falou, assim, o currículo, apesar de não contar como uma nota objetivamente, ainda é um currículo, então é muito importante esse, que vai ser um diferencial. E o currículo não são apenas dados no papel, no seu currículo Lattes, por exemplo. O currículo é toda a experiência que você ganhou fazendo X, Y, Z, toda essa lista de currículos de fato que você tem. Então, por exemplo, estágios extracurriculares, monitorias. Por exemplo, agora eu estou fazendo monitoria de anestésio. Se eu não fizesse essa monitoria, eu não estaria aprofundando tanto na faculdade sobre o manejo de vias aéreas, por exemplo. Então, assim, essas atividades extracurriculares não são só a pontuação, são tudo que agrega a elas. Então, é o conhecimento, é a experiência, é a vivência que você acaba recebendo por estar realizando isso. Então, assim, o currículo é extremamente importante, não é só a nota, né? É importante para você ser um melhor médico, para você aprender mais, para você estudar mais, para te instigar mais, né? E, como a gente falou também no início, né? O Enari não é o único edital de seleção para residência. E tem, enfim, os de São Paulo, a maior parte ainda não é Enari, se eu não me engano, né? Sim. Você acaba sabendo um pouco mais do que eu de... Não...
Aqui a gente não sabe ainda qual que vai se aderir a esse novo É. ENAMED, né? Não tem mais. A grande O maioria tem Einstein é próprio, próprio né? A processo. USP é? É próprio também. Então, Processo seletivo. Unifesp também. Até ano passado, né? Pelo menos. é. É, eu concordo com tudo isso que você falou e um, um ponto é que a gente, quando, enfim, pensa em currículo, né, a gente fala mais de monitoria, de iniciação científica, de publicação, de apresentação de pôster em congresso, mas tinha outras partes do currículo que você acha até curioso, assim, tipo, participar de esporte, Sim. participar de entidades, né, de centro Atlética, né? acadêmico, por que eles valorizam? Eu acho que a gente tem que ter outras habilidades como médico que não estão contempladas só No ensino em da atividades curriculares. Então, tem um outro professor que marcou bastante, que era o professor Alexandre, foi até diretor lá do HU, da UFRJ. Ele, toda semana que a gente tava tendo aula com ele de propedêutica no quarto período, já ali ele falava assim, ó, médico que só medicina sabe, nem medicina sabe. Ou seja, Pô, muito abra boa o frase. leque e veja um monte de coisa. Então, a gente, lógico, a ideia é comentar sobre residência, mas a gente faz muitas outras coisas que Óbvio. em alguns processos seletivos são valorizados. A gente aqui mesmo. Exatamente. Que tecnicamente não tem nada a ver com medicina, né? Mas é uma coisa extra que com certeza adiciona, né? E assim, eu acho. Eu tava aqui pensando, né? Lembrando da liga da LANC, né? Que a gente no episódio 0 comentou com vocês, né? Que a gente se conheceu e se aproximou principalmente pela LANC. Liga de Que Neurocirurgia. é a Liga Acadêmica de Neurocirurgia, lá da FRJ. E assim, eu lembro de eu, no segundo período, querer entrar na liga. Tudo bem, eu tinha interesse em neurocirurgia e tudo mais, mas pensando, pô, eu já vou agora, era a pandemia, né, e tal, eu já vou agora no segundo período, já vou garantir ponto na residência e tal. E eu pensava que ia ser só isso, né, eu não sabia tudo que iria decorrer. Pô, agora eu no décimo período tô na presidência da liga, sabe, pô, gasto horas da minha semana, muitos ATPs com isso tudo, o Amon a mesma coisa, sabe. E o que começou, o que eu pensava que era só uma nota, sabe, um rabisco de página assim, se tornou muita coisa, cara. Eu devo muita coisa à Lank e pelas pessoas que eu conheci na Lank. E isso é uma prova do que a gente acabou de falar. Todas as pessoas que eu conheci na Lank me possibilitaram amizades, possibilitaram estágios até. A gente acaba conhecendo professores, a gente acaba conversando com essas pessoas, tem eventos que a gente promove entre ligas, né, e tal, congressos. Sim. Então, pô, quantas coisas a gente já fez com a liga juntos, cara? Muita coisa. Realmente participar de atividade extracurricular na faculdade para mim foi o que mais me deu assim, nossa, estou vivendo a faculdade de Total. fato, não foi a grade curricular que deram ali. Exato. Óbvio, é importante também, mas as coisas que a gente faz por fora que né, a gente pensa, o currículo, geram muitas coisas positivas, bem mais que a gente pudesse imaginar, vai ser só um ponto em algum processo seletivo. Exatamente. Acho que é alguma coisa muito maior, né? Tudo acaba sendo muito mais complexo, assim, né, do que a gente pensa. Tipo, a gente pensa, a gente geralmente enxerga só a ponta do iceberg, mas tem todo o iceberg debaixo d'água, assim, e que a gente só acaba descobrindo olhando depois, assim, né, e de fato vivendo e vivenciando aquela experiência. E aí, você tem alguma coisa pra falar, Amon? Não. Eu acho que a gente conseguiu falar bem sobre o tema, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram, pode mandar mensagem no YouTube, comentário, tudo, até no nosso Instagram pessoal, se quiserem também. Sim. Mas acho que a gente... Spotify também. Dá pra comentar no Spotify? Acho que dá. Então. Não, dá, não sei. Mas, a gente vai se conhecer a gente tem todas as nossas redes sociais aí. Com certeza vão ter dúvidas, a gente ainda tem dúvidas. E relembrando, tá? Tudo que a gente tá falando aqui são opiniões nossas e muita especulação, né? Pouquíssimas informações foram liberadas, né? Até as próximas páginas, as próprias páginas de cursinhos, que são especialistas nisso, não estão revelando tantas informações, porque não tem tanta certeza. Não tem, exato. Mas vamos ficar conferindo aí os próximos capítulos, né? Tomara que seja para melhor, todas essas mudanças sejam para melhor, né? E vamos se adaptar, a gente precisa ficar ligado, isso aí acaba sendo parte, né? A gente continua concurseiro. E só um fato também que eu lembrei agora,
é que o Enari continua existindo. Mas o Enari é como se fosse um SISU. Uhum. Mas a prova, que seria o Enem, é o É Enamed. na MET. Entendeu? Isso aí foi um ponto que eu lembrei agora. Perfeito. E aí é isso, pessoal. Quer fazer as honras, irmão? Até o próximo round, E por que isso tudo tá acontecendo? porque nem tudo está nos livros. Valeu, galera. Até o próximo. Até.